O José Renato, há algum tempo ele tinha feito esse convite para vir conversar com vocês, e eu fiquei pensando, né, o que é que eu posso falar para a congregação mariana. Eu estive aqui, acho que mais ou menos uns 3 anos atrás, pouco mais, uns 4 anos, 5 anos, e a gente conversou, a gente fez uma palestra sobre Maria no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na tradição e no magistério da igreja. E como sobrou um tempinho, no final a gente ainda falou sobre alguma coisa das aparições marianas, né? De algumas aparições marianas em específico. Hoje eu pensei em outra coisa que vocês, como congregados marianos, acho que acabam escutando muito, né? Porque a evangelização do mundo, essa evangelização, ela não se dá apenas, como muita gente pensa, pregando-se Cristo, né? A evangelização, ela é mais abrangente, porque quando nós falamos dos santos e de Maria em especial, nós acabamos falando de pessoas que não são deuses, são pessoas de carne e osso como nós, só que eles têm um diferencial, e esse diferencial é que todos eles apontam para Cristo, certo? É isso que diferencia os santos da igreja para os heróis da mitologia, né? Os santos, todos eles apontam para Cristo, né? Então, ainda que a gente fale de São José, de São Francisco, não importa de quem, tá? Ainda que a gente fale de qualquer um dos santos, todos eles têm um diferencial, todos eles olharam para Cristo, todos eles apontam para Cristo, todos eles pregam Cristo, né? E todos nós somos como que exemplos, não é? Todos eles são exemplos para nós, certo? Alguém poderia falar assim, mas Cristo é um exemplo para nós. Sim, né? Cristo é o maior dos exemplos para nós, só que nós também pensamos assim, principalmente quando a gente está diante de uma tentação, né? Cristo venceu a tentação, mas Cristo é Deus, ele tem um plus, né? Agora, quando nós olhamos para um santo, quando nós olhamos principalmente para a Virgem Maria, nós estamos vendo pessoas de carne e osso, pessoas que venceram, não é isso? Então, quando eu estava pensando, o que é que eu vou falar para eles nesta noite, né? Eu pensei assim, eles são congregados marianos e eu tenho certeza absoluta que um dos grandes problemas que eles enfrentam na evangelização fora daqui da sala é quando encontra um cristão não católico, né? E quando encontra um cristão não católico, a primeira pergunta que vão fazer, qual que é? Aonde que está Maria na Bíblia? Aonde é que está São Francisco na Bíblia? Né? Aonde está, não é isso? Então, por que nós vamos conversar então? Eu trouxe aqui um pacote aqui, eu trouxe apenas algumas, né? Eu tenho uma coleção de Bíblias em casa e de todas as espécies, né? Bíblias católicas, Bíblias protestantes, Bíblias não tão protestantes, Bíblias ecumênicas, e todas elas acabam tendo algum diferencial. E por causa desse diferencial, nós acabamos encontrando pessoas, né, com quem falar, que vão tratar de um jeito ou vão tratar de outro quando recebem uma mensagem de vocês, certo? Então, o que eu gostaria de falar para vocês nesta noite exatamente? Eu gostaria de falar de um tripé, né? Quando um protestante, né, um evangélico, chega até vocês e questiona, geralmente ele vai perguntar sobre a Bíblia, né? Onde está escrito na Bíblia? É isso? Só que, olha que coisa interessante, nós temos, se a gente sair por aqui e entrar aqui algumas quadras aqui para trás, nós vamos encontrar provavelmente uma Assembleia de Deus. Nós vamos encontrar uma igreja, sei lá, presbiteriana.
nós vamos encontrar uma igreja luterana, nós vamos encontrar uma igreja mundial do poder de Deus, nós vamos encontrar uma igreja universal do reino de Deus, nós vamos encontrar uma igreja do evangelho quadrangular, né? Se eu fosse falar aqui todas as igrejas, né, eu acho que a gente viraria à noite, porque são milhares de igrejas, né? E qual seria, digamos, a diferença de uma Assembleia de Deus para uma igreja luterana? Porque devemos convir, se não existisse diferença entre nenhuma delas, todo mundo seria luterano, ou todo mundo seria da Assembleia de Deus. Não é verdade? E se não existisse uma diferença entre, por exemplo, a igreja presbiteriana e a igreja do evangelho quadrangular, todo mundo seria presbiteriano. Se não existisse diferença entre a igreja adventista e os testemunhas de Jeová, todo mundo seria adventista. Não é isso? Então, qual é, digamos, o fator que diferencia a Igreja Católica de todas as outras igrejas? Aliás, não só a Igreja Católica. Quando eu vou falar de Igreja Católica, nesse diferencial, eu posso incluir aqui as igrejas católicas orientais, ou seja, aquelas igrejas que estão unidas ao Papa, só que seguem uma outra espécie de liturgia, tá? Como também as próprias igrejas ortodoxas, as igrejas que não aceitam a jurisdição do Papa, podemos assim dizer, tá? Todos nós consideramos um tripé. Nós temos a Bíblia, nós temos a tradição oral e nós temos também o magistério da igreja. Então, quando nós conversamos entre católicos, ainda que possa alguém falar, eu não concordo com isso, veja, essa pessoa que fala, eu não concordo com isso, na verdade, ela está saindo de dentro da Igreja Católica e está adotando um pensamento protestante, de certa maneira. Tá? Por quê? Porque a Igreja Católica tem uma fé objetiva. Esse é o diferencial. Nós temos uma fé objetiva. Eu tenho uma dúvida sobre a Imaculada Conceição. O que é que eu preciso fazer? Eu posso pegar as encíclicas papais que tratam do tema. Ah, mas eu não concordo. Opa, então você está no lugar errado. Né? Ah, eu tenho uma dúvida sobre a existência ou não do purgatório. Espera aí, nenhum católico tem dúvida em relação à existência do purgatório. Pode ser que algum católico tenha dúvida se o purgatório é um estado ou se o purgatório é um lugar. Veja, o magistério não definiu isso. A tradição também não definiu isso, mas existe o purgatório? Existe o purgatório. Isso não temos dúvida nenhuma. A Igreja Católica não tem dúvida nenhuma em relação a isso. As igrejas protestantes, elas vão falar, peraí, aonde está escrito purgatório na Bíblia? Faça essa pergunta. Essa é a pergunta que eles fazem. Aí você pode chegar e falar assim, mas espera aí, você acredita na Trindade? Acredito, tá? Não está escrito Trindade na Bíblia. Não está escrito. Ah, mas eu acredito porque a Trindade existe, está lá, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá escrito. Ora, lá em 1 Coríntios também está escrito que aqueles pregadores que pregam a palavra de Deus, alguns são um pouco mais zelosos, outros são menos zelosos. Certo? Só que esses que são zelosos, eles vão ser tratados como ouro, como prata, os outros como palha, tá? Só que ainda que a obra deles seja queimada, ainda assim eles serão salvos. Por que serão salvos? Se eles não foram tão zelosos assim? Porque existe um estado intermediário chamado purgatório, aonde essas pessoas a alma dessas pessoas vai passar algum tempo, vai passar um estado, é algo temporal, certo? Então,
é aí que começam, digamos assim, as diferenças. Se o problema é porque o purgatório não está escrito na Bíblia, a Trindade também não está escrito na Bíblia. Então, se vale para uma coisa, tem que valer para outra, senão são dois pesos, tá, para uma mesma medida. Estaria errado, não é isso? Bom, então, o nosso primeiro diferencial é em relação a nós termos 3 fontes. Na verdade, 2 fontes. Nós temos a fonte oral e a fonte escrita. A fonte escrita, a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. A fonte oral, aquilo que a igreja veio transmitindo, né, no decorrer dos séculos. Ah, mas existe base para a tradição na igreja? Existe base para a tradição na igreja. Se a gente pegar lá os últimos capítulos do Evangelho de São João, o que ele escreve ali? Ele escreve que existem muitas outras coisas que Jesus fez e que não foram escritas. E que ele, o evangelista São João, acredita que se tudo que Jesus fez fosse colocado por escrito, não caberia no mundo a quantidade de livros que poderia ser escrita. Então veja, quando nós pegamos a Bíblia e lemos, por exemplo, o Evangelho, nós podemos ler o Evangelho em quantas horas? Nós temos 4 evangelhos, não é isso? 4 visões do mesmo ministério de Jesus. 4 visões diferentes do mesmo ministério de Jesus. Mas, se a gente pegar lá, desde o capítulo 1 de Mateus, e for lendo em sequência, até o último capítulo de João, quantas horas a gente consegue fazer isso? Alguns conseguirão fazer isso em 3 horas. Outros vão conseguir fazer isso em 4, 5 horas. Alguns podem levar 1, 2 dias, porque vai parar a leitura. Não é isso? Mas qual é o fato? O fato é, Cristo, quando iniciou o seu ministério, ele tinha aproximadamente 30 anos, quando ele iniciou o seu ministério. Está escrito. Quando é que ele morreu, crucificado? Se a gente for levar São João em consideração, se a gente for ler Mateus, Marcos e Lucas, né, os chamados evangelistas sinóticos, porque se você ler Mateus, ler Marcos e ler Lucas, vocês vão reparar que muita coisa é semelhante. É isso? Então, o que é o sinótico? O sinótico é o fato de você poder dispor esses 3 evangelhos como se fossem 3 colunas e conseguir ver o que existe de coincidência ali. Você, num olhar, né, num único olhar, você consegue comparar os 3 ali. O Evangelho de São João é diferente. O Evangelho de São João, ele se afasta dos outros 3 evangelhos, só que o que a gente repara no Evangelho de São João? A gente repara que ele parece que complementa os outros 3 evangelhos. É como, e de fato, São João foi o último a escrever o Evangelho. É como se ele conhecesse os 3 evangelistas anteriores, o conteúdo dos 3 evangelhos anteriores, e colocasse por escrito. Quer ver que interessante? Nós temos em Mateus, Marcos e Lucas a descrição da última ceia, inclusive com as palavras da consagração, não é isso? Só que no Evangelho de João, nós não temos isso. No entanto, nós temos no capítulo 6 o discurso do pão da vida. O que é isso? A promessa da Eucaristia. Então, João mostra a promessa, Mateus, Marcos e Lucas mostram o cumprimento da promessa. E isso vai ocorrer outras vezes. Muitas coisas que constam como uma previsão em Mateus, Marcos e Lucas, e que João mostra o complemento, né? Aliás, o complemento não, o cumprimento. E vice-versa. João mostra, às vezes, a previsão e os outros 3 mostram o cumprimento. Então, é isto que chama a atenção. Não há nenhum evangelista, Marcos, Mateus e Lucas, que falem claramente da divindade de Cristo. O máximo que alguém chega perto ali é São Marcos, quando fala que Jesus, no capítulo 1, logo no primeiro versículo, fala que Jesus é filho de Deus. Só que essa expressão filho de Deus, ela não consta em vários manuscritos mais antigos. É um acréscimo, certo? Só que
João, ele não deixa dúvida nenhuma. João demonstra claramente a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não há dúvida nenhuma. Certo? E eu vou mostrar aqui algo interessante já em relação a isso. Tá? Então, o que é que nós temos? Nós temos 3 evangelistas que enxergam de um jeito, temos um 4º evangelista, mas eles mostram o mesmo Cristo. E como a gente olha o Evangelho de São João, nós percebemos que São João, ele descreve 3 Páscoas de Cristo em Jerusalém. Certo? Ou seja, no mínimo, o ministério de Jesus foi por 3 anos. Então, eu volto à pergunta anterior. Se a gente consegue ler os evangelhos, alguns em 3 horas, outros em 4 horas, outros em 2, 3 dias, o que será? E João fala que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez, não caberia aos livros do mundo. Eu pergunto, não tem coerência o que o João está falando? O ministério de Jesus durou pelo menos 3 anos. Quanto que Jesus deve ter feito? E não consta na Bíblia. Agora, a tradição da igreja guarda várias coisas em relação a isso. Inclusive, algumas palavras de Cristo que não constam na Bíblia e que constam na tradição. Mas será que todas as palavras de Cristo não estão registradas no Evangelho? Se nós olharmos os Atos dos Apóstolos, nós vemos que São Paulo estava pregando Cristo para os gentios, não é isso? E é o mesmo São Paulo que fala que Jesus falou que é muito melhor dar do que receber. É isso? Todo mundo já escutou essa frase. É muito mais honroso dar do que receber. Onde está escrito isso no Evangelho? Não está escrito. Se a gente folhear página por página, nós não vamos encontrar isso. No entanto, São Paulo fala, ele disse isso. Ora, algo que não está no Evangelho. E algumas outras palavras de Cristo também não consta no Evangelho, não consta nas cartas, não consta no Atos e não consta no Apocalipse. Consta na Sagrada Tradição. Certo? Bom, então, tudo isso é apenas para demonstrar para vocês que nós devemos tomar cuidado quando alguém chega com uma Bíblia e fala assim, acha aqui na Bíblia. Ora, pelo fato de não achar, não significa que não foi verdade, que não é. Nós, por termos uma fé objetiva, nós dizemos o que todo domingo na missa, logo após a homilia? O que nós fazemos? Quando todo mundo está sentado, o padre acabou de fazer a homilia, todo mundo levanta, o que nós fazemos? Profissão de fé, não é isso? E aí nós falamos o quê? Em síntese, cremos em Deus Pai, né? Depois cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, cremos no Espírito Santo e depois cremos na Santa Igreja Católica, né? Cremos na Igreja Católica, ou no credo constantinopolitanos, cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. É isso? Então, nós católicos, nós temos este apego à Igreja. Alguém já disse que se não fosse o fato da Igreja Católica ter determinado o cânon da Bíblia e quando não existia a imprensa, não tivesse copiado livro a livro, se a Igreja não tivesse feito isso, a Sagrada Tradição, os padres da Igreja conseguiriam restituir 98% da Escritura. Ou seja, praticamente tudo que nós temos aqui, nós temos uma duplicata na tradição da Igreja. Certo? Então, nós temos esta riqueza. Vocês já devem ter reparado isso. Alguém aqui já teve contato com algum cristão ortodoxo? Ninguém teve contato? Tá? Mas vocês vão perceber que é muito mais fácil vocês conversarem com
um ortodoxo do que conversarem com um protestante. Tá? E olha, eu diria para vocês o seguinte, eu falei, quantas igrejas protestantes existem? Centenas, milhares, dezenas de milhares. Mais de duas. Não é isso? Mais de duas, né? Então, ainda assim, nós conseguimos encontrar mais familiaridade dentro da Igreja Ortodoxa, que não aceita a jurisdição do Papa, do que com os irmãos protestantes. E temos alguns protestantes que são, digamos, muito próximos da Igreja. Tá? Se nós formos, é interessante fazer esse exercício. Né? Qual foi a primeira igreja protestante que surgiu? A luterana, né? Lutero. Né? Se vocês forem num culto luterano, o que é que vocês vão encontrar dentro de uma igreja luterana? Vocês vão encontrar um púlpito, como qualquer igreja protestante? Vão encontrar um púlpito lá, né, do lado direito ou do lado esquerdo. Né? Vocês vão encontrar dentro de uma igreja luterana imagens de escultura? Sim ou não? Não. Luterana. Luterana. Tem história. Tem vital, tem tudo. Tem, encontra. Não, encontra também esculturas, inclusive crucifixos. Tá? O Cristo crucificado. Mas a imagem de escultura é imagem de escultura. Não importa se é crucificado, glorioso ou quem quer que seja. Certo? Mas vocês vão encontrar. Agora, quem foi a segunda igreja protestante? Outra coisa. Vai encontrar um altar? Encontra altar. Vai encontrar um altar assim, né? Na parede. Né? Vai encontrar a mesa na frente? Vai. Vai ter vela? Vai ter flor? Vai ter coisa muito semelhante. Vai ter consagração? Vai. Da mesma forma que a Igreja Católica? Não. Aí difere. Tá? Mas vai ter? Vai. E a segunda igreja protestante, qual foi? Calvinista, né? Que aqui no Brasil é representado por quem? Presbiterianos, principalmente. Né? Se vocês forem numa igreja presbiteriana, vocês já vão sentir alguma coisa diferente. Tá? Vocês vão encontrar um altar? Não. Tá? Por quê? Porque Lutero, ele falava o seguinte, olha, a consagração ocorre, o corpo e o sangue de Cristo é realmente o corpo e o sangue de Cristo, só que ele está presente ali durante a celebração da missa. Acabou a missa, aquilo volta a ser pão e vinho. Tá? Já Calvino já pensa de outra forma. Não. Tá? Isso daqui não é corpo e sangue nada, não é presença real, coisa nenhuma. Isso aqui simboliza apenas. Precisa de altar? Então já começa a cortar. Não tem um sacrifício aqui. Certo? Se eu não tenho sacrifício, para que eu preciso de altar? Não estou sacrificando nada. Certo? Então já percebe que não tem um altar. Vai encontrar imagens de escultura? Não, também não vai achar. Vai encontrar vitrais? Vai encontrar vitrais. Com representação de santos? Sim, com representação de santos também. Mas não, digamos que em 3D. Vai encontrar em 2D, né, em segunda dimensão. XY. Mas não em terceira dimensão. Não vai encontrar a escultura. É lógico, a arte vai perdendo cada vez mais. Então, conforme eu vou avançando na história, cada um vai tirando um pouco mais, até que você chega nas, digamos, comunidades mais atuais e você praticamente não consegue reconhecer absolutamente nada. Você vai encontrar uma comunidade que a pessoa está mais preocupada com colocar o dinheiro no envelope, né, em determinar que Deus deu um carro 0 km do que dobrar os joelhos, né, diante do Senhor, certo? Então, retornando, por que tudo isso? Porque todos eles se baseiam aqui, na Bíblia.
Mas nós católicos também nos baseamos na Bíblia. Mas nós temos um tripé. Nós temos a Bíblia, sim. Nós temos a tradição. Nós temos o magistério. Então, a gente consegue falar. É por isso que quando nós encontramos teologia da libertação, nós conseguimos determinar que aquilo não é católico. É verdade? A gente percebe que aquilo não é católico. Você começa a ver luta de classes, você começa a ver preocupação, o Cristo que é praticamente crucificado como agitador político. Quer dizer, como se a cruz de Cristo fosse horizontal apenas e o vertical que aponta para Deus. Cadê? Então a gente... Cristo despregado. O Cristo despregado. Então fica... A gente consegue determinar isso. Então, por mais que alguém chegue e fale assim, não, aqui nós temos padres, nós temos bispos. Sim, mas não é. Não é esta a pregação. Pega o catecismo da Igreja Católica. O que é o catecismo? Faz parte do magistério da igreja. Tá? Abre lá, procura lá a luta de classes. Tenta achar a luta de classes ali. Tenta achar o Jesus que é o agitador político. Não acha. Entendeu? Por quê? Porque não é isso. Não tem a ver com o marxismo. Certo? Então a gente consegue, ainda que possa haver alguma confusão, nós conseguimos determinar exatamente qual é a fé católica. Não há o que. Tá? Agora, o protestante não. Você vai encontrar um protestante que vai falar assim, olha, o dia de culto ao Senhor é domingo. O outro vai falar assim, não, é sábado, está lá. Está lá nos 10 mandamentos. Tá? Aí vai chegar alguém que vai falar assim, não, mas espera aí, qual dos 10 mandamentos? Vou falar o luterano, tá? Qual dos 10 mandamentos? Tá? Não, os 10 mandamentos, que tem 4 primeiros mandamentos, né? Em relação a Deus e os outros 6 mandamentos em relação ao seu irmão. Tá? Vocês já estão pescando onde eu estou querendo chegar, é isso? Os luteranos vão falar assim, não. Os 3 primeiros mandamentos são para Deus e os outros 7 são para o seu irmão. Por quê? Porque os luteranos seguem os 10 mandamentos segundo a numeração católica. Os outros seguem segundo uma outra numeração. Certo? Agora, qual é a verdade? A verdade é que se eu abrir os 10 mandamentos na Bíblia, eu não vou encontrar numeração. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o segundo mandamento? Qual é o terceiro mandamento? Qual é o quarto? Então, a Igreja Católica fala, olha, os mandamentos são numerados assim, segundo a tradição da Igreja, certo? O luterano vai falar o quê? Segundo a Bíblia, tá? Os 10 mandamentos são esses. E como eles seguem a tradição católica nesse ponto, porque eles receberam isso da Igreja Católica, eles vão numerar de acordo com a Igreja Católica. O presbiteriano já não. O presbiteriano, como eles não têm imagens de escultura, então para eles é importantíssimo desdobrar o primeiro mandamento em 2. Tá? O primeiro, adorarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, etc, etc. Tá? O segundo é, não farás para ti imagens de escultura. Certo? Então eles desdobram para chamar a atenção disso aí. Mas, segundo qual tradição? A tradição que eles receberam? Não, a tradição que eles acabaram fazendo pela vontade deles. Certo? Então, quando nós, católicos, encontramos algum irmão protestante, o que é importante saber? Primeiro, é importante saber da onde que ele vem. Qual é a procedência religiosa dela? Porque dependendo da procedência, o seu método de evangelização vai acabar mudando também. Certo? Olha só, eu estou com essa Bíblia aqui na minha mão. Alguém sabe que Bíblia é essa daqui? Alguém já viu essa Bíblia? Conhece. Conhece. Conhece? Ótimo. E eu tenho aqui uma outra Bíblia. Alguém sabe que Bíblia é essa daqui? É luterana?
Não, é dos testemunhos de Jeová também. Entendeu? Agora, olha só que interessante. Por que é importante saber a procedência religiosa da pessoa? Bom, o testemunho de Jeová, ele na verdade ele não aceita de jeito nenhum a Trindade. Tá? Para eles, você tem Jeová, que é o Pai, você tem Cristo, que é uma criatura. Quem é essa criatura? Eles não vão falar isso, mas para eles é São Miguel Arcanjo. Tá? E o Espírito Santo, eles dizem que não é pessoa, mas que é a força ativa de Deus. Tá? Agora, é meio estranho para nós que aceitamos a Trindade, aceitar que o Espírito Santo seja força ativa de Deus, tá? Por quê? Porque se a gente ler a Escritura, a gente pode achar alguns pontos do tipo que o Espírito Santo se entristece com algumas ações nossas. Ora, desde quando a força se entristece? Né? É Jedi? É meio difícil, né? Algo que não é pessoa se entristecer. Né? Mas olha só. Aonde está a prova de que eles não aceitam a Trindade? Eu falei para vocês, né? Marcos, ele fala que Jesus é Filho de Deus. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia de Jerusalém. Tá? Bíblia de Jerusalém, vocês sabem, é uma Bíblia católica. No entanto, participaram dela 4 protestantes na tradução dela. Tá? Mesmo assim, é uma boa Bíblia e ela tem muitas notas de rodapé. Certo? O que é que diz aqui Marcos, capítulo 1, versículo 1? Ele fala assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí tem um bezinho no Filho de Deus. E esse bezinho aqui é uma referência para a nota de rodapé. Se a gente vai lá na nota de rodapé, lá está escrito o seguinte: OM, ou seja, omissão, Filho de Deus. Isso significa que diversos manuscritos mais antigos omitem a expressão Filho de Deus. Certo? Ou seja, é muito provável, ainda não se tem uma certeza absoluta, né? É muito provável que, segundo os manuscritos mais antigos que nós dispomos atualmente, Marcos não teria escrito Filho de Deus. Marcos teria escrito apenas princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ponto. Parou aí. Certo? Esse Filho de Deus poderia ser um acréscimo colocado por algum escriba durante a transmissão, né, durante a cópia. Né, que antigamente não existia imprensa, então era copiado um por um. E como, isso aqui é muito interessante também, a Igreja Católica estabeleceu o cânon da Bíblia, mas não estabeleceu o texto da Bíblia, certo? Então, o que acontece? Pode ter acontecido que algum escriba escreveu lá, Filho de Deus, com base em alguma passagem de outro evangelho, ou provavelmente de São João, tá? Que deixa claríssimo o fato de que Jesus é Deus, certo? Então tá cá, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Temos a dúvida em relação ao Filho de Deus. No entanto, João, ele é claro, João 1, versículo 14, salvo engano. Isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Aqui nós temos a encarnação. Agora, quem é o Verbo? Está lá no comecinho. No princípio, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então não tem dúvida. O Verbo encarnou, encarnou. Quem era o Verbo encarnado? Era Deus. Então não tem a mínima dúvida. Existe a natureza divina e humana em Cristo,
e Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tá? Sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não tem dúvida nenhuma. Se eu pegar uma Bíblia protestante, ele vai falar exatamente a mesma coisa. Essa Bíblia aqui chama-se Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Bom, primeiro, se ela é corrigida, é sinal que tinha erro. Correto? Porque se não tinha erro, então não precisava ser corrigida. Segundo, se é fiel, significa que outras versões protestantes não devem ser fiéis. É isso? Ah, tudo bem. Isso, tem a revista corrigida, atualizada e por aí vai. Né? Mas tudo bem. O que ele diz aqui? Vamos ficar apenas com João. Olha aqui. João, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Exatamente a mesma coisa. Certo? Então, para católicos e para a maioria dos protestantes, Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Certo? Agora, se eu pego, vou começar por esta daqui, pela verde. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Tudo bem, tá? Porque o que é palavra? Em grego, logos. Então, logos pode ser traduzido por verbo ou como palavra? Pode, tudo bem, sem problema nenhum. Então, no princípio era a palavra. E a palavra estava com o Deus. Então, ele já definiu, tá? Temos um artigo definido aqui. Estava com o Deus, tá? E a palavra era Deus, letra minúscula. Tá? Letra minúscula. Tá? Era Deus. Pode ser a Apolo, né? Aqui. Tá? E a palavra era Deus. Qualquer um aí. Se eu pegasse essa mesma versão aqui, só que em inglês ou em espanhol, ele ia abrir um colchetes aqui, é que eu não tenho, essa ainda não achei. Entre esta e esta tem uma outra, que é de capa preta. Essa eu ainda não tenho, tá? E essa daí, o que ela faz? Ela fala assim, eu vou ler, quem duvidar que acha a bendita da Bíblia e leia depois, e confirme. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era, abre colchetes, fecha colchete, Deus, em minúsculo. Então, nós temos um artigo definido para o Pai, e temos um artigo indefinido para o Filho, e com Deus em letra minúscula, né? Com Deus em letra minúscula, então já fala, ó, não era Deus, era uma criatura, né? Por aí que vai... São politeístas, eles... Acaba sendo politeísta, é a conclusão. É a conclusão. Ou de teístas, né? 2. Né? Se eu pego esta daqui, essa aqui é a última deles. O que eles fazem? O que eu falei? Nessa daqui, eles colocam Deus em letra minúscula. Na segunda versão, a Bíblia de capa preta, eles colocam um colchetes e colocam um Deus. Nessa daqui, eles falam assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, sem colchetes. Quando a pessoa coloca colchetes numa Bíblia, significa o seguinte, olha, eu não encontrei esta palavra no original, mas eu estou complementando para tornar essa tradução inteligível. Tá? Aqui, eles tiram o colchetes, ou seja, para eles é como se estivesse escrito lá, e não está. Tá? Bom, isso daqui então demonstra que nós devemos, quando conversar com os irmãos, primeira coisa é tentar identificar de onde que ele vem. E isso é uma coisa difícil, principalmente quando você está conversando com alguém pela internet. Você fala assim, de que denominação você é? Ele vai falar assim, eu sou cristão. Eu sou cristão. Tudo bem, eu também sou cristão. Aí vai ter algum que vai falar assim, não, você também é cristão, reconhece. Ou vai falar assim, não, você é pagão.
né? Você é pagão, porque vocês adoram a imagem, vocês adoram a Virgem Maria, vocês adoram os santos, sendo que não é nada disso, né? Então, por isso que é interessante nós sabermos quem é a origem e o que essa pessoa pensa, porque dependendo da onde vem a pessoa, a gente consegue chamar mais atenção para alguma coisa, ou pelo menos encontrar um denominador comum para começar a conversa e, a partir daí, ingressar em outras partes. Tá? Por quê? Porque somente com a Bíblia na mão não adianta. Tá? Não adianta. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles são treinados nas comunidades deles a pregarem de porta em porta, certo? Se vocês, por exemplo, tentar levantar um ponto fora da curva ali, eles vão ter duas saídas. Primeira saída deles, a saída indireta. Eles vão tentar a todo custo voltar para o script que eles estão acostumados. Tá? Segunda saída, saída direta. Olha, estou atrasado, né, preciso dar uma saída. Um grande exemplo desse é, por exemplo, na Trindade mesmo. Alguns vão falar assim, olha, vocês são pagãos, sabe por que vocês católicos são pagãos? Porque vocês adoram três deuses. Tá? Vocês adoram o Pai, vocês adoram o Filho, vocês adoram o Espírito Santo. Porque vocês dizem que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tá? Nós não, nós só reconhecemos Jeová. Certo? Agora, aqui nós temos um erro matemático. Tá? Eles estão falando para você que você deve somar os deuses. 1 mais 1 mais 1. Mas, na verdade, quando o católico está, digamos, falando que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que o Pai é a primeira e o Espírito Santo é a terceira, nós não estamos somando. Tá? Nós estamos fazendo uma conta de multiplicação. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quanto que dá? 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. Não dá 3. Como se fosse matemática, né? Bom, o que eles levam em consideração? Eles vão levar em consideração, então, somente a Bíblia. Isso tem um nome técnico, eles falam que isso é a chamada sola escritura, né? Somente a Escritura. Então, somente o que está na Escritura é que vale para eles. O que não está na Escritura não vale para eles. Então, se, por exemplo, perguntar onde está escrito purgatório, então, como você não acha purgatório da Bíblia, você não estaria ensinando algo correto. Tá? Então, se você já sabe que Trindade também não está na Bíblia e joga, opa, né? Já dá uma balançada. O padre Paulo Ricardo disse que você vai discutir com um protestante, sim, ainda mais esses mais extremistas assim. Uhum. Eles perguntam uma coisa para você, você responde, eles já soltam outra pergunta em cima, Sim. depois outra em cima, Sim. e você sai daquele debate com a sensação de derrota. Sim. Isso aí, os apologistas chamam isso de técnica da metralhadora giratória. Entendeu? Por quê? Por um fato muito simples. A pessoa chega para você e fala assim, aonde está escrito purgatório na Bíblia? Aí você responde, tá bom, purgatório não está escrito na Bíblia. Aí você mostra indiretamente, né, que existe a previsão do purgatório na Bíblia. Está ali, né, tacitamente está ali. Como ele não tem a resposta para isso, então ele fala assim, mas vocês adoram Maria. Então quer dizer, já não foi esse o tema que a gente começou, né? O tema era outro. Né? Então isso também é muito importante. Quando vai conversar com algum irmão, primeiro, identificar de onde que ele vem. Que aí você sabe o que é que você pode apresentar para ele, coisas que ele aceita, para você depois começar, pela lógica, alcançar outras coisas. Segundo, né, voltar sempre para o assunto, não deixar se desviar do assunto principal. Espera aí, você quer conversar sobre o quê? Não, quero conversar sobre purgatório. Então, vamos conversar sobre purgatório. Purgatório é assim, 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 assado. Tá? Ah, mas vocês adoram Maria. Espera aí. Vamos deixar isso para outro dia. Vamos falar
Ó, purgatório, purgatório, purgatório. Isso aqui. Ah, mas, o dia da adoração de Deus é o sábado, não é o domingo. Tudo bem, a gente pode conversar outro dia sobre isso daí, mas, o purgatório é isto. Por aí vai. Né? Essa técnica da sola escritura justamente visa isso. Eles tentam demonstrar que aquilo não está na escritura e que por isso você estaria, digamos que, errado. O que você pode demonstrar para ele? Você pode demonstrar para ele assim, tudo bem, tudo bem, estamos discutindo sobre o sábado e o domingo, tá bom. Você é adventista, né? Sou adventista, tá. Só que aquele irmão batista ali, ele também adora a Deus no domingo. Né? Ele é pagão, porque adora a Deus no domingo? Né? Não, ele é pagão também, tá bom, só que aquele luterano ali, ele também adora a Deus no domingo, e aí, como é que fica? Ele é pagão também? Ele também é pagão, tudo bem. E aquele presbiteriano? Ele também adora a Deus no domingo. Tá? Por exemplo, batismo de criança. Não pode batizar criança, tem que ser idade adulta. Olha lá, Cristo foi batizado aos 30 anos. Tá, mas espera aí. Nós somos batizados em nome de Cristo ou em nome de João Batista? Porque o batismo de Cristo não tem nada a ver com o batismo cristão. Certo? Era um batismo para a remissão dos pecados, não era isso? Para o perdão dos pecados, do arrependimento, não era isso? Não era um batismo de arrependimento? Primeiro, Cristo tinha algum pecado para se arrepender? Não, então é simbólico, negócio, é isso? Então, vocês se percebem como não tem a ver? Tá, mas não pode batizar criança não tem pecado, tá bom, mas espera aí, o que é que você é? Não, eu sou batista, tá bom, só que o luterano ali, ele batiza criança, ele está errado? Não, ele está errado, tudo bem, mas o presbiteriano ali, ele batiza criança, ele está errado? Não, ele está errado, tudo bem, mas o metodista ali, ele batiza criança, e aí, está errado? Não, está errado, mas o ortodoxo batiza criança, ele está errado? Se for somar, eles estão em grande minoria, tá? Tudo isso na base da técnica da sola escritura. Tá? Agora, olha só que coisa interessante. O que é a sola escritura? Né? O somente a Bíblia. Significa que eu só posso usar o que está escrito na Bíblia. Não é isso? Só vale o que está na Bíblia. Vou pegar essa aqui, que essa daqui é de São Jerônimo. Né? Só vale o que está na Bíblia. É isso? É isso. Tá. Primeira pergunta. Quem deu a Bíblia para você? Como que essa Bíblia chegou na sua igreja? O pastor comprou ali na sociedade bíblica. Tá, mas como que essa Bíblia chegou na mão da sociedade bíblica? Pela Igreja Católica. Né? Não chegou pela Igreja Católica, porque não, a Igreja Católica tem 7 livros a mais na Bíblia. Né? A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Ou será que é dele que tem 7 a menos? Né? Então tá. Como que essa Bíblia chegou para você? Lutero reconhece isso. Se não fosse pela Igreja Católica, nunca a Bíblia teria chegado na mão deles. Tá? Poucas pessoas conhecem essa passagem de Lutero. Tá? Por isso que é importante estudar. Tá aqui. Né? A sua tem 7 livros a menos que a minha, que tem 7 livros a mais, segundo você? Então tá bom. Qual é a Bíblia, né, que Jesus usava? Né? Era a Bíblia que tinha 7 livros a mais ou a Bíblia que tinha 7 livros a menos? Jesus não falou que Bíblia que ele usava. Poxa, mas para você não é importante usar somente os livros que Jesus usava? E se eu falar que não existia uma Bíblia até o século IV? O que é a Bíblia, na verdade? A Bíblia, ela é uma biblioteca de livros, não é isso? São vários livros aqui dentro, né? Entre 2 capas. Né? Quantos livros tem aqui dentro?
72 livros, ou 73 segundo a outra numeração. 72 ou 73, depende se eu conto o capítulo 6 de Baruque como o livro de Baruque ou como carta de Jeremias. Tá? Mas tudo bem, tem 73 livros aqui dentro. Tá? A minha só tem 66 livros, tudo bem. Quem colocou isso aqui dentro para você? Foi apenas no século IV. Ou seja, os primeiros cristãos do século I, II, III e início do século IV não souberam o que é uma Bíblia. Era rolo. Era tudo rolo. Tudo rolo manuscrito. Certo? Então, como é que eles poderiam simplesmente chegar e saber o que era e o que não era? Já ouviram falar de apócrifos, não é isso? Quantos livros apócrifos existiam nos 3 primeiros séculos do cristianismo? De evangelhos, existiam mais de 15, fora esses 4 aqui. Certo? Agora, para estar aqui dentro da Bíblia, significa que houve uma autoridade externa à Bíblia para falar, olha, o que vale são os livros A, B, C, D, E, até chegar no 73. Ó, os livros do Antigo Testamento são esses 46. Os livros do Novo Testamento são esses de 27. Certo? Mas teve algum padre da igreja que falou que estes 7 livros que vocês têm a mais aqui não deveriam constar lá. É verdade, teve mesmo. Agora, quando é que ele falou, algum deles falou isso? Em 2 ocasiões. Ou ele estava citando qual eram os livros do Antigo Testamento que eram aceitos pelos judeus, não significa que ele não aceitava, entendeu? Ou então ele estava citando como opinião pessoal. E quando é que a opinião pessoal sai de voga? Quando existe o magistério, quando há uma reunião de bispos unidos ao Papa, que fala, olha, os livros são esses aqui. É isso? Então nós temos o Concílio de Cartago, do século IV, e o Concílio de Hipona, de Santo Agostinho, né? Que descrevem quais são os 46 livros do Antigo Testamento e quais são os 27 livros do Novo Testamento. E se eu for considerar qual era o livro que Jesus e os apóstolos usavam, basta eu ler as citações do Antigo Testamento da forma como são citadas no Novo Testamento. Então, a Virgem Maria é virgem? Sim ou não? Sim. Sim, tá? Como é que o Antigo Testamento hebraico cita o nascimento de Cristo? Como a jovem conceberá. Eis que a jovem conceberá. Como é que o Novo Testamento cita? Eis que a virgem conceberá. Então, qual é a visão que devemos ter? Vale a opinião dos judeus ou vale a opinião da igreja? A opinião, entre aspas. Qual que vale? Somos cristãos, não é isso? Qual que vale? Vale a opinião da igreja. Tá bom, mas olha, tudo bem, eu concordo que tem que citar dessa maneira, mas o fato é que não consta os 7 livros ali. Não consta os 7 livros ali. Tá bom. Por que foi citado dessa maneira? Porque o Novo Testamento foi escrito em que língua? Foi escrito em grego. E a Bíblia do Antigo Testamento foi escrito em que língua? Em hebraico e aramaico. É isso? Só que os evangelistas citam conforme o hebraico e o aramaico? Não, citam conforme a tradução da Septuaginta, a tradução feita do final do século III até mais ou menos início do século I, tá? Que foi feita no Egito, em que língua? Em grego. Os apóstolos, quando saíram para pregar, eles precisavam pregar fora da Palestina, não é isso? Eles usaram qual Bíblia? A hebraica? Não, a grega, a tradução grega. É lá que consta que eis que a virgem conceberá. Da Septuaginta. Exato. É lá que é citado assim. E
Essa Bíblia, essa tradução hebraica, ela acrescenta os 7 livros. Aliás, essa tradução grega, ela acrescenta os 7 livros. Então, qual foi, digamos que, a Bíblia, os rolos que os apóstolos receberam? A da Septuaginta, que conta com todos os livros, inclusive esses 7 também. E a igreja só foi definir exatamente o que era a Bíblia 4 séculos depois, seguindo o quê? A Septuaginta também. Agora, olha que coisa interessante. Se eu pegar a Bíblia protestante e pegar a Bíblia católica, eu tenho o cânon hebraico. É isso? Eu tenho somente aqueles 39 livros que constam na Palestina. Quando é que os judeus definiram os 39 livros deles? Foi no século I depois de Cristo. O que é que vale para a Igreja Católica? Vale o que Cristo e os apóstolos receberam. Ou seja, a Igreja recebeu uma Bíblia que era diferente daquela Bíblia que foi adotada, o Antigo Testamento adotado na Palestina. E qual foi o motivo que levou os judeus a definir a Bíblia deles, os 39 livros deles? O fato de que os outros livros deuterocanônicos, né, os livros que constam, entre aspas, a mais da Bíblia cristã, eles são claríssimos, principalmente o livro da sabedoria, em falar em relação ao Messias. Certo? Então, os primeiros judeus, eles, lá mesmo na Palestina, eles adotavam tanto o cânon hebraico quanto o cânon alexandrino, né, o da Septuaginta. Qual é a prova que eu tenho disso daí? É como, por exemplo, Santo Estevão, né, em Atos. O que Estevão faz? Ele está pregando a Jesus para os judeus, não é isso? E ele é apedrejado. Lembram disso? Então, como é que ele cita os descendentes ali de Abraão? Eles falam que foram 75. Se você pegar a Bíblia hebraica, eles falam que foi 70. Agora, Estevão foi apedrejado porque falou que era 75, segundo a Septuaginta, pregando aos judeus da Palestina, segundo a Septuaginta, ou ele foi apedrejado porque ele estava pregando a Cristo? Repararam? A sutileza, né? Então, na Palestina, também se usava e se acreditava que a tradução era perfeita, certo? Agora, por motivos, quando o cristianismo começou a crescer, é óbvio, eles tiveram que definir também. Qual foi um dos critérios? Olha, o livro não pode estar escrito em grego. Então já tirou o livro da sabedoria daí. Já não dá para determinar quem é o Messias. Certo? Bom, acho que já avancei um pouco, né? Bom, deixa somente fazer mais 2 comentários pequenos. Esta Bíblia aqui, vocês conhecem essa Bíblia? É da editora Paulinas. Paulinas é uma editora católica, né? Só que é uma Bíblia na tradução da linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia protestante, publicada por uma editora católica, certo? E que, obviamente, traz algumas palavras de orientação e consolo, né? Sabem, ó, né? Então, naqueles momentos difíceis, né? Bom, não preciso dizer como é que eles traduzem, né, as palavras do anjo para Maria, né? Isso aí vocês já podem imaginar, né? Deixa eu ver aqui. A tradução dessa parte de Lucas, da saudação, né? A saudação. Na Bíblia do Super Jeová é uma coisa engraçada, né?
Não, nessa parte ele segue um pouco a tradução protestante mesmo. Não, mas não. Põe oi lá, olá. Oi, Nunca. E aí? Não sabe que eu nunca parei para ver? Eu posso procurar para você. Procura na nova. A nova está mais interessante. Então, mas ó, reparem o seguinte, ela tem a apresentação da CNBB. Tá? Ela tem a tradução da CNBB. Essa tem 66 livros? Essa aqui não, essa daqui tem 73. Tá? Essa aqui tem 73. Né? É a linguagem que eu procuro. Isso. Né? Mas é assim, notas de rodapé, poucas notas de rodapé, né? Geralmente para chamar a atenção de conversão de medida, né? Tantos côvados representa tantos, sabe? Nada assim de mais polêmico. Isso aqui acaba sendo uma Bíblia que acaba sendo adotada por muitas cursos de primeira comunhão. Por quê? Porque é uma Bíblia barata. E ela tem diversas imprecisões. Ela tem diversas imprecisões. Quem conhece aquela revista Pergunte e Responderemos, de Dom Estevão Bittencourt, né? Ele faz severas críticas, não só essa, como também a edição pastoral, né? Que é a Bíblia da Teologia da Libertação. Eu achei aqui. Achou? Leia para nós. Olá. Olá. Beleza? Tranquilo, hein? É o anjo falando. Olá, altamente favorecida. Altamente favorecida. Jeová está com você. Detalhe. Jeová é um tetragrama, né? É composto por 4 letras hebraicas. Tá? Somente você vai encontrar esse conjunto de 4 letras no Antigo Testamento. O Novo Testamento não cita uma única vez, porque o Novo Testamento, seguindo a tradição da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, como é que o Antigo Testamento grego cita o tetragrama? Tá? Como Senhor. Certo? Então aqui nós vamos ter então 2 imprecisões, né? A primeira forma, né? Olá, tudo jóia? Né? Tudo jóia? E Jeová. Primeiro que o nome está errado também. O nome está errado. Jeová, como as palavras em hebraico elas não têm consoante, então você acaba tendo que suprir as vogais, né, conforme você vai lendo. Só que com o passar do tempo, quando os judeus foram para o exílio da Babilônia, eles acabaram também perdendo um pouco o traquejo do hebraico. Então, eles também acabaram perdendo algumas vogais. Né? Em relação a Jeová, o que acontecia? Eles não podiam falar Jeová, porque eles temem falar o nome de Deus em vão. Então, sempre que eles encontravam o tetragrama na Bíblia, eles substituíam pela expressão Adonai, né, que significa meu Senhor. Então, quando depois eles resolveram colocar vogais, que são pontinhos nas palavras em hebraico, o que eles fizeram? Para lembrar que o leitor deve falar Adonai e não o nome de Deus, então eles pegaram as vogais de Adonai e jogaram nas consoantes. Então sempre que a pessoa está lendo ali, ele vai falar Adonai, meu Senhor. Só que na Idade Média, já no século XVI, pegaram, os cristãos mesmos, né? Pegaram e acabaram juntando, né? E como não eram judeus, não pescaram o truque que tinha aí e acabaram chamando Javé de Jeová. Né? Então aqui nós temos essa dupla imprecisão. Aliás, eles costumam dizer que só eles que dão honra ao nome do Senhor,
né? Porque eles falam Jeová, como vocês veem, né? Eles colocam até o nome de Jeová no Novo Testamento, não aparece, né? Só que eles é que acabam propagando, né, o nome errado, né? Então, aqueles que teriam o máximo zelo, na verdade, acabam tendo zelo praticamente nenhum, porque estão divulgando algo errado. Os judeus sabem pronunciar, porque assim, o hebraico foi reconstituído. Foi reconstituído. Né? Os judeus, eles sabem a pronúncia do tetragrama, não? Então, segundo estudos de linguistas, né, hebraicos, mas testemunhos do período patrístico, eles chegaram à conclusão que o nome mais próximo seria Yahvé. Yahvé. Isso, que em português seria Javé. Né? Seria... Que também não pode ser usado absolutamente, nem na liturgia. Isso, foi suprido, né? Esse nome de Jeová, então, foi incorporado na Idade Média. Já na época, já no século 13, 14, por ali. Já no finzinho, já ali pouco antes de Lutero. Né? Agora, olha só, isso aqui eu trouxe para mostrar para vocês. Isso aqui é um livro que eu escrevi, que tem aqui testemunhos, né, de sentenças patrísticas. Então, reúne vários textos do período patrístico, do século I até o século VIII, IX, mais ou menos. Tá? Olha só que interessante este testemunho aqui que eu vou ler para vocês. E aí eu termino logo a seguir. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Tem, esse aqui tem esse aqui é o Master, tem 4.970 sentenças. Aqui. Olha só que interessante esta... Isso aqui é para ler em cima da mesa, né? Como vocês podem reparar. Olha só que interessante. Isso aqui é um testemunho do século VI. Perguntando eu, com toda a atenção e diligência, a numerosos varões, eminentes em santidade e doutrina, que norma eu poderia achar segura para diferenciar a verdade da fé católica da falsidade da heresia? Eis a resposta constante de todos eles. Quem quiser descobrir as fraudes dos hereges nascentes, evitar os seus laços e permanecer íntegro na sadia fé, há de resguardá-la sob o duplo auxílio divino. Primeiro, com a autoridade da lei divina, e segundo, com a tradição da Igreja Católica. Ao chegar a este ponto, talvez alguém pergunte, sendo perfeito como é o cânon das Escrituras, e suficientíssimo por si só para todos os casos, olha só, a Sagrada Escritura é uma invenção do século XVI, mas aqui já começa a ser esboçado. Né? Sendo perfeito como é o cânon das Escrituras e suficientíssimo por si só para todos os casos, que necessidade há de se acrescentar à autoridade da interpretação da Igreja? A razão é que, devido à sublimidade da Sagrada Escritura, nem todos a entendem no mesmo sentido, mas cada qual interpreta à sua maneira as mesmas sentenças, de modo a se poder dizer que há tantas opiniões quanto intérpretes. De uma maneira, expõe Novaciano, aqui ele vai listar os hereges daquela época. Né? De uma maneira, expõe Novaciano, diversamente Sabelo, Donato, Ário, Eunômio, Macedônio. De outra forma ainda, Fotino, Apolinário, Prisciliano. De outra forma, Joviniano, Pelágio, Celestio, Nestório. Portanto, é necessário que, em meio a tais encruzilhadas do erro, seja o sentido católico e eclesiástico o que assinale a linha diretriz na interpretação da doutrina dos profetas e apóstolos. E na própria Igreja Católica deve-se procurar a todo custo que nos atenhamos ao que em toda parte, sempre e por todos, foi professado como de fé. Isso daqui já serviria para o pessoal da teologia da libertação. Sentença clássica. É clássica. Em
foi ensinado... Isso. Em toda parte, sempre e por todos. Foi professado como de fé, pois isto é próprio e verdadeiramente católico, como diz a índole mesma do vocábulo que abarca a globalidade das coisas. Ora, obteremos se seguirmos a universalidade, a antiguidade e o consentimento. Pois bem, seguiremos a universalidade se professarmos como única fé a que é professada em todo o orbe da terra, pela igreja inteira. A antiguidade, se não nos afastarmos do sentir manifesto de nossos santos padres e antepassados. Enfim, o consentimento, se na mesma antiguidade recorremos às sentenças e resoluções de todos ou quase todos os sacerdotes e mestres. Tá? Então aqui, em pleno século, final do século V, início do século VI, né, já tinha uma vacina para o que iria aparecer quase que 6 séculos depois. Tá? Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês, acho que até estendi um pouquinho, né? Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, quando vocês forem conversar com alguém que não professa a mesma fé de vocês, tentem saber qual é o pensamento que eles têm. E mais, nós não somos obrigados a saber tudo sobre todas as coisas. Tá? Então, se por um acaso for feita alguma pergunta que não saiba responder, não há mal nenhum falar assim, olha, eu não sei, mas eu vou verificar e te dou a resposta. Eu garanto que em 2000 anos de história, né, 2018 anos de história, né, nós temos resposta para tudo que já apareceu, para tudo que está aparecendo e para tudo que vai aparecer ainda. Certo? Obrigado. Agradeço. Carlos, obrigado, viu, mais uma vez. Tá? Agradeço. O Carlos, ele, não sei se o Bruno chegou a comentar, né? O Carlos, ele é um pioneiro da... Pode ver aqui, Carlos. Vai que escanteio. Ele é um pioneiro na apologética católica, né? E na internet ainda, né? Isso, foi. Consulto com Agnus Dei, Agnus né? Dei. Lá no final Isso, dos 97. 90, não, 90. Começou em 97. A internet foi ligada em 95, né, no Brasil. Isso, né? Aí estourou em 96, começou 96, né, por causa da novela, né? E aí depois surgiu o site Veritatis Splendor, Isso, né? Isso. Foi em 2000. Também... Foi em 2000. 2000. Sim. E o Veritatis, assim, nossa, teve uma projeção, né, na época que... Muito grande. Outras pessoas também se juntaram à equipe lá, né? Pessoas assim que... O Rafael, né? O Vitor lá e outras pessoas. A boa parte do Veritatis era que nós éramos uma equipe de cerca de 12 pessoas. Mais ou menos 8 éramos ex-protestantes. Olha. Pessoas que... algumas que conheceram, como o caso do Alessandro, que conheceu o nosso trabalho pelo Agnus Dei, e depois veio a ideia do Veritatis, que seguiu mais ou menos o mesmo rumo, mas que já tinham uma concepção... denominação? Você era Assembleia de Deus. Assembleia de Deus? Isso. A gente tem ex-protestantes aqui também, né? Nossa amiga aqui é ex-protestante. Deus é amor. Tem mais alguns ex-protestantes? Pastores. Sejam todos bem-vindos. Eu posso falar isso porque eu comemorei 25 anos de retorno no ano passado. Né? Então eu já tenho uma bodas de prata aí com a igreja. Tá bom. Obrigado. Obrigado, viu? E com certeza, né? Acho que já dá para ficar um convite prévio dele. Sim. Voltar muito brevemente, né? Sim. Já está convidado mesmo. Deve escalar. Está escalado. Está escalado. Algum aviso? Não. É bom, tem a missa. Ah, sim, tem a missa tridentina lá na São Paulo Apóstolo na próxima sexta-feira. Será festa de São Bartolomeu, não me falha a memória. É às 8 horas, Gabriel? Isso. Sim. Tá, então vamos marcar a nossa presença, né? Todos de fita, como temos feito. Vai ter o terço?
Perfeitamente. Então, mais ou menos uns 45 minutos a 40 minutos antes do início da Santa Missa, nós vamos rezar o Santo Terço, tá? Então, muitos dos rapazes vão estar ajudando a carregar o altar, então as senhoras vão puxar o Santo Terço lá. Tá? E, bom, senhores, de toda forma, é lógico, isso daí eu acho que se compreende para qualquer coisa, né? Tanto para a congregação quanto para a missa tridentina. Mas a missa tridentina, pela beleza dela, é um momento propício também para se convidar pessoas para irem conhecer a igreja, né? E, de toda forma, todas as vezes que tiver alguma coisa aqui na congregação, e mesmo não tendo, né? No nosso cotidiano também é interessante, chamem pessoas, convidem, né? Isso tem sempre esse negócio assim, não dá para ir no sábado, né, o pessoal de Fátima, não dá para ir no sábado às 2 da tarde. Aí você já fala, então tem na segunda às 8 e vice-versa, né? Não tenham ciúme, né? Mande para cá ou, né, os daqui que averiguarem que não tem possibilidade de um convite de vir aqui, mandem para lá e vice-versa, né? Mas continuem chamando. E das próximas vezes que houver, né, que o Nabeto vier nos visitar, daqui umas 2 semanas, na próxima vez que tivermos uma visita, assim, a gente vai procurar avisar até com mais antecedência, sim. Que é um momento bem bacana, né, para trazer gente aqui para a nossa congregação. Tá bom, eu também agradeço, Nabeto, eu sou instrutor das 2 congregações, tem também o Vitor ali, que está de cinegrafista também, instrutor da outra congregação. É uma alegria, né? Poder contar com uma instrução assim tão rica, né? Sim. Obrigado e volte sempre. Vamos fazer nossas orações? Diante de Nossa Senhora, então, agradecemos por esta noite. Peçamos também pela vida e pelo apostolado de Carlos Martins Nabeto, que hoje veio nos presentear com suas palavras. Que Nossa Senhora esteja sempre ao seu lado, sustente seu apostolado, que ele possa alcançar cada vez mais pessoas, fazendo aquilo que um dia foi feito na vida dele, de aproximar-se da igreja e ganhar mais almas para nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos também por todos os congregados marianos ausentes, por todos aqueles que se encontram enfermos, por todos os familiares de congregados marianos que se encontram enfermos. Pedimos por aqueles que se encontram em casas de repouso, muitos deles abandonados por suas famílias. Peçamos também para os agonizantes desta noite, aqueles que ainda hoje se encontrarão com nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora seja advogada deles, e que o Senhor os apoie em sua misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje nós celebramos o dia de São Bernardo de Claraval, autor dessa oração que nós fazemos em todas as reuniões lumbraicos. Peçamos também, de modo particular, a sua intercessão, grande santo da Igreja. Possamos também buscar na sua vida os seus exemplos, possamos também imitá-lo. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido à vossa proteção
implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Lembrai-vos, Mãe amorosíssima, desta congregação que instituístes como cidade de refúgio, para salvaguardar da corrupção geral os descendentes não degenerados daqueles que vos amaram e serviram tanto. Fazei que as vossas congregações se multipliquem nesta terra, que é vossa, neste Brasil, que nossos antepassados vos consagraram. Não permitais que o demônio lance a desunião entre os que estão unidos no vosso amor, que prometeram vos servir e de quem sois mãe. Perdoai-nos por último, Mãe piedosíssima, a nossa tibieza, a nossa frouxidão e negligência no vosso serviço. Alcançai-nos de vosso divino Filho o perdão dos nossos pecados. Dai-nos o vosso amor e abençoai-nos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Dios tuos, misericordes oculus, a nos converte. Jesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. Oremens. Santa Dei Genitrix, o dignificiamur promissionibus Christi. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. São Luís Gonzaga, Rogai por nós. nós com Clalepia, Bendita Virgem Maria. Salve Maria. Salve Maria.